Desejo que você não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una os seus sonhos e use-os com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury. E é dessa forma que começamos o nosso programa Debatendo Ideias. Bom dia para vocês que estão nos assistindo e bem-vindos a mais um programa Opinião. E confira agora os destaques de hoje. Se você presenciasse um acidente e fosse necessário ajudar uma vítima que estivesse sofrendo paradas cardiorrespiratórias, você saberia o que fazer? E você vai ver ainda. Servidores do Detran e governo não chegam a acordo e paralisação continua. Você costuma trocar um bom papo pessoal com seus amigos ou familiares para simplesmente ficar conectado? Nós iremos agora demonstrar uma situação de uma vítima que ela se encontra em parada cardiorrespiratória, ou seja, ela não respira e não tem pulso. Hoje, quinta-feira, 10 de março de 2016, para juntos estarmos debatendo os assuntos em pauta. E eu recebo aqui em nossos estúdios os meus convidados, o Alberto Alves, ele que é jornalista da Rádio 98 FM, e o Dr. Rafael Vanderlei, ele que é advogado. Então, sintam-se à vontade. Vamos ao primeiro destaque de hoje. A partir de agora, você vai assistir a penúltima matéria que a repórter Marília Vasconcelos fez com o Corpo de Bombeiros. E durante esta semana, nós aprendemos várias formas de agirmos corretamente em momentos de tensão, como socorrer alguém que estivesse engasgado. Este é um dos exemplos. Nós vamos ver hoje como é que você deve cuidar de outros casos. Já viu fratura exposta? Aqui também. E agora a gente pensa, alguém sofreu um acidente e essa pessoa teve uma parada cardiorrespiratória. Como resolver isso? Acompanhe então conosco. Alguns incidentes acontecem corriqueiramente no nosso dia a dia e nós não sabemos muitas vezes a quem pedir socorro nem como proceder. A TV Nova vem através dessa série relatando e demonstrando os primeiros socorros para você que está em casa. E aqui ao meu lado, o Tenente Paulo Henrique e sua equipe do Corpo de Bombeiros, que está aqui para demonstrar todos esses acontecimentos aqui, direto do SESI da cidade de Caruaru. Muito obrigada, Tenente, mais uma vez, por estar conosco. E fala para a gente qual procedimento agora iremos demonstrar. Nós iremos agora demonstrar uma situação de uma vítima que ela se encontra em parada cardiorrespiratória, ou seja, ela não respira e não tem pulso. Então, para o profissional de saúde, geralmente é indicado realizar compressões torácicas e ventilações. Então, é o que os socorristas agora eles vão fazer. Eles vão verificar se a vítima respira e tem pulso, verificar respiração e circulação. Então, caso respiração ausente e circulação ausente, ela se encontra em parada cardiorrespiratória. Então, irá iniciar os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. São realizadas 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Então, esse procedimento é realizado durante 5 ciclos e após 5 ciclos de reanimações, a vítima ela é reavaliada para verificar se ela voltou a respirar ou se ela voltou a ter pulso. Então, no primeiro momento, nós devemos olhar se a vítima está respirando. Isso. Como nós observamos a respiração? A questão de verificar a respiração é através do que a gente chama de ver, ouvir e sentir. A gente vai colocar o rosto junto ao rosto da vítima para tentar observar, ver a expansão do tórax dela, saber se ela está respirando, ouvir ruídos da respiração e sentir a respiração dela no rosto da gente. Certo. E a questão da circulação nós vamos verificar através da artéria carótida, que é a artéria que fica lateralmente ao pescoço. É a que vocês estão vendo aí, Isso. Gente, que o sargento Janduí, Isso. ele está aí friccionando
Essa bem artéria, próximo ao pescoço, né? essa artéria ela é ramificada dos dois lados, então eu posso ver tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, através dela, a gente pressiona e verifica por uns 10 segundos se ela está com circulação. Certo. Essa contagem das 30 compressões, é necessário fazer realmente? É necessário fazer para que o outro socorrista esteja fazendo essa inflação, ele tenha a ciência que ele terminou as 30 compressões e ele irá fazer as 2 ventilações. Agora, existe uma situação também para o leigo que é indicado, é mais complicado para um leigo ele fazer essa questão de compressão e ventilação. Certo. Então, o novo protocolo, ele orienta que pode ser feito apenas compressões. Então, foi feito um estudo e verificou-se que em vítimas com parada cardiorrespiratória, pessoas que tentavam realizar apenas compressões e pessoas que não faziam procedimento algum, essas que realizavam apenas compressões tinham alguns resultados e em algumas das situações a vítima ela conseguia sobreviver. Então ele orienta que caso a vítima seja leiga, não saiba fazer ventilação, ou o corpo de bombeiros não tenha chegado, ou não tenha chegado no local, então ele fazer só as compressões torácicas, isso já adianta bastante. Aí vale salientar a posição da compressão, que ela tem que ser mais ou menos na parte entre os mamilos. Você apoia uma mão, entrelaça a outra mão sobre as outras, o braço tem que estar perpendicular ao solo e o braço ele não pode dobrar, ele tem que estar sempre esticado, perpendicular ao solo, e eu vou fazer o movimento jogando o corpo para baixo. Eu não vou empurrar com a mão o tórax da vítima, eu vou jogar o corpo para baixo e fazer as 30 compressões. Então isso é importante a gente observar. Se a gente dobrar os braços, vai diminuir a eficiência da compressão torácica. E também se eu estiver um pouco inclinado, isso também vai diminuir a eficiência. Então o importante é isso, braço perpendicular ao solo e jogar o corpo por cima da vítima para fazer a compressão. Tenente, no caso de choque elétrico, que também ocorre a parada cardiorrespiratória, é o mesmo procedimento? Isso, uma das consequências da parada cardiorrespiratória pode ser também o choque elétrico. O choque elétrico ele tem algumas peculiaridades em relação ao atendimento à vítima. Geralmente a vítima ela apresenta 2 ferimentos, um ferimento de entrada e um ferimento de saída, que é por onde a corrente elétrica ela passa. Então geralmente são queimaduras de 3º grau. O importante é no atendimento a uma vítima de choque elétrico, a gente primeiramente tentar desligar a chave geral daquilo que está causando aquela fonte de energia. E evitar tocar na vítima, caso aquela fonte esteja no local. Não tocar na vítima, senão você será eletrocutado. Você passará a ser mais outra vítima. E se for tentar tirar a fonte de energia da vítima, sempre utilizar objetos como madeiras, que não sejam condutores de eletricidade. Nunca utilizar barra de ferro, barra de alumínio, que isso aí você pode também ser eletrocutado. E os procedimentos são os mesmos? Os procedimentos são os mesmos. Reanimação cardiopulmonar, 30 compressões torácicas, para 2 insuflações, 5 ciclos. Avalia-se a vítima e faz novamente. Você acabou de ver mais uma série de demonstrativos de primeiros socorros. Você continue conosco porque essa série ainda continua para você saber como fazer, a quem recorrer e ficar bem mais fácil, bem mais protegido. Muito obrigada. Aguardo vocês na próxima série. Alberto e nosso Rafael, aliás, interessante, eu não sabia que a pessoa tinha que jogar o corpo para fazer essas compressões, Alberto. Há toda uma dinâmica a se fazer numa situação como essas, não é, Rosemael? E, enfim, o interessante e aconselhável é que você sempre convoque ou acione uma pessoa especializada nesse tipo de primeiros socorros, porque às vezes a gente, até por questão de estar aperreado com a situação, a gente pode acabar agravando ainda mais, né, aquele problema. Mas nunca passei por nenhuma situação dessas, nem conheço alguém, né, que tenha passado por uma situação a necessitar dos primeiros socorros, mas que é importante a gente ter em mente, né, o que a gente pode começar, principiar numa situação dessas. Rafael, eu comecei ali chamando de Gabriel, ainda bem que foram nomes de anjos, né? Bom dia. Realmente eu também não sabia desses movimentos, da forma correta como utilizar esse movimento para socorrer uma vítima, e considero de extrema importância, uma vez que todos nós podemos deparar em algum momento com a situação em que um semelhante, um amigo, um familiar precise de primeiros socorros, e nós passamos a ter as noções de como realizar esse procedimento. E você que está nos assistindo aí na sua casa, ou que está nos acompanhando no seu ambiente de trabalho, tem alguma novidade aí para compartilhar com a gente?
Saiba que você tem a oportunidade de participar do nosso programa enviando notícias, reportagens, e você pode fazer isso entrando em contato conosco por meio do aplicativo WhatsApp, por este número que está aparecendo na sua tela, ou pela nossa página do Facebook. O que você tem achado aí do nosso programa? Está gostando? Se você tem algo que queira que seja abordado, compartilhe também conosco. Será um prazer contar com a sua participação aqui. E no próximo bloco, serviços do Detran ainda encontram-se paralisados. É difícil. A gente volta já.